questão do homem e do mulher, de homem e de mulher, eu queria saber o seguinte, com relação a problemas auditivos. Tem uma incidência mais em homem ou em mulher ou não? Não tem muito isso? Não tem muito isso, não. Porque geralmente você mencionou que muitas vezes uma pessoa que é muito exposta a barulhos, por exemplo, não utiliza EPI, Sim. trabalha em obra, mas não utiliza o auricular, Sim, aí pode ser que venha a ter problemas. Né? Talvez, eu não sei te falar realmente como que é a questão da porcentagem, né, incidência, assim, mas se for analisar como a gente tem mais trabalhadores homens nesse meio, né, talvez seja realmente maior a incidência desse tipo de perda auditiva nos homens do que nas mulheres, mas não sei te afirmar com certeza. Mas, no geral, assim, não. Por exemplo, a presbiacusia, né, que é a perda auditiva do idoso, que é o mais comum deles atenderem, né, nessas empresas de aparelho auditivo, né. Então, não tem diferença, assim. Tem um componente genético importante. Então, se tem um histórico familiar, né, pais, tios, avós, enfim, que tinham perda de audição, a pessoa tem maior chance também de desenvolver, né. Mas, com relação ao sexo, a princípio, não, assim. E assim, eu tenho um caso da minha família que a minha avó, ela tem problema de audição, só que ela ainda tem preconceito com a questão do aparelho auditivo. Sim, e é engraçado que nos idosos parece que é mais do que dos mais jovens, assim. Realmente existe a maior parte das pessoas que ainda tem preconceito é de quem mais sofre, Sim. né? Sim. E por que você acha que acontece isso? Eu acho que talvez a população mais jovem já está mais acostumada com essa questão de tecnologia mesmo, né? Até os fones de ouvido, assim, a gente já tem mais hábito de usar, de ver. E acho que essa questão de bullying, de preconceito, já tem sido muito mais trabalhada na nossa cabeça, né? Com o passar dos últimos anos, assim, do que nos mais velhos, né? Então, eu acho que a gente tende a vencer as barreiras do preconceito, né? Os mais novos, a gente está tentando, né, vencer essas barreiras já nos últimos anos aí. Eu acho que tem a ver com isso. E essa questão de já estar habituado mesmo às tecnologias, né? E os idosos, não. Para eles é um mundo novo, né? Você tá com um negócio conectado na orelha ali. E não sei como que é a sua experiência com isso, né? Talvez esse sentido, assim, né? Dessa imagem que eles tinham anterior dos aparelhos auditivos. Grande, né? Que a maioria... Exato. Relatava isso, é horrível, né? Não dá para usar, não dá para suportar. Então, já fica com aquela ideia de que não vai ajudar. Sim. E, na realidade, ajuda muito. A gente tem tido, assim, ultimamente, cada relato, assim, né? Que até o paciente se emociona, chora ali, assim, por dizer assim, nossa, obrigado por poder voltar a ouvir, né? Meu ouvido está funcionando de novo, né? Sim. Então, assim... de dizer pra gente assim, nossa, eu tô escutando o barulho da torneira pingar. Quando eu caminho, faz barulho, né? O movimento da roupa arrastando, né? Na cadeira. Então, assim, é surpreendente, assim, a reação que eles têm depois de que eles adaptam, de pensar, por que eu não fiz isso antes, né? Tirando toda essa questão, assim, né, do preconceito que eles têm, a questão, né, de não conhecer também, de não entender o que acontece, né? Porque a perda auditiva não é só a diminuição da audição, e sim todo o resto que envolve, que é muito, né? É o isolamento social, é a irritabilidade, um cansaço mental muito maior, porque quando a gente tá com uma alteração na audição, que eles costumam muito dizer assim, eu ouço, mas eu não entendo, né? Por que isso está acontecendo? Eu sempre digo, o ouvido ouve, mas quem faz essa compreensão, esse entendimento, é o cérebro. E esse som não está chegando dessa mesma forma lá no cérebro, né? Então, há um desgaste muito maior em relação à atenção, à memória, à cognição, fatores esses que cada vez mais, né, os estudos, a ciência está mostrando que tem uma grande relevância com a questão das demências, né? Então, a falta da audição não é só o se comunicar, né, o relacionamento com as pessoas, mas também questões, né, cognitivas de demência, né? E o isolamento, a pessoa também vai ficando deprimida. Exato. Então, são quadros várias... depressivos relacionados à perda de audição no idoso, assim, né? Muito. Vai se isolando cada vez mais, porque tá lá, num almoço com a família, ele não escuta nada. Todo mundo conversando ao redor ali, quanto mais gente falando, menos ele entende. Então, ele vai se isolando, vai ficando lá no cantinho, não quer mais sair de casa, deixa de sair para conversar com os amigos, deixa de ir na igreja, né? Que é um lugar que muitas vezes os idosos gostam, né? E aí, cada vez ele vai ficando mais depressivo, né? Então, realmente tem uma relação com o aumento do índice de demência e de depressão nos idosos, assim. Eu acho que o idoso, ele é mais, assim, um pouco contra, porque, assim, o jovem, ele quer o quê?
ele quer escutar. Exato. Entendeu? É. Ele tá no começo da vida, ele fala, mano, Aham. eu quero Eu preciso escutar, né? O que tiver pra eu usar, eu quero usar pra Aham. escutar. Agora uma pessoa mais de idade fala, Já Muitas foi, vezes. não tem né? que provar mais nada. problema. pra já mim. foi meu Mais um tempo. problema só. Mais um probleminha. E são, né, muitos que reclamam, mas eu tô escutando demais, né, esse barulho incomoda. É. Mas qual barulho incomoda? O passarinho cantando, o cachorro latindo, né, coisas que ele não percebia Exato. mais. Aham. Mas eu digo, graças a Deus que o senhor tá podendo ouvir Exatamente. tudo isso Sim. novamente, né? Então tem todo, não é só voltar a escutar, mas fazer o que com isso que eu estou escutando? E o cérebro leva um tempo, né? Eu sempre digo, até 6 meses depois que adaptou o aparelho auditivo, para o paciente, né, aclimatizar o cérebro, habituar e ele começar a reaprender, né? Que sons são esses? Porque você esqueceu, ficou 10 anos sem escutar. Não vai ser do dia para a noite que vai estar tudo bem. E muitas vezes mesmo com a adaptação, com toda a avaliação feita, né, bem certinho. Hoje a gente faz um exame que também nos dá uma segurança muito maior em relação ao que o aparelho auditivo está dando, que é um exame chamado verificação eletroacústica, um mapeamento de fala, né? Que você vai saber exatamente o que o aparelho está dando dentro do ouvido do paciente. Então, você faz lá a audiometria, faz toda a parte da verificação, coloca lá o fone junto com o aparelho auditivo, vai medir a ressonância da orelha e o que está entrando de som baixo, de som médio, de som alto. Se eu estou conseguindo dar esse acesso para ele, né? Então, isso nos garante que eu estou dando acesso, ele está ouvindo, mas nem sempre esse ouvir vai trazer a compreensão de volta. Muitas vezes ele vai botar o aparelho auditivo, a gente vai trabalhar, vai estar sempre fazendo o acompanhamento, né? Fazendo ajuste quando for necessário e vai precisar também, muitas vezes, do treinamento auditivo, que é justamente estimular, né, o córtex auditivo em relação a compreender esses sons novamente, né? Porque essas habilidades de atenção, de detecção, de discriminar os sons, tá tudo prejudicado pela falta da audição. Perfeito. Tem pessoas que depois que começam a utilizar o aparelho, elas, igual você falou, elas ficam, durante o período de adaptação, é Isso. claro, elas ficam um pouco mais irritadas, porque, por exemplo, elas estão escutando sons que às vezes está incômodo e aí faz tempo que ela não escuta. Tem alguns casos assim ou não tem? Não, a gente até orienta, né? A gente, quando faz a primeira adaptação, a gente nunca deixa no alvo, no 100%, né? Justamente para ir fazendo esse controle, né? Para ser o mais confortável para ela. Porque não adianta eu deixar no alvo, mas ser algo que no momento ela não está conseguindo suportar, né? Então, a gente já baixa um pouquinho esse ganho para ela, para ser algo confortável. E hoje, como eu falei, com essa tecnologia... Claro, quando a gente coloca ali, adaptou, fez todos os ajustes, né? Fez a verificação. A gente tá... Nossa, mas tá alto. Eu tô achando essa voz alta. Não, vamos conversando, eu vou mexendo aqui, vou explicando, vou baixando um pouquinho. Quando chega no final, nossa, até esqueci que eu tô com o aparelho auditivo. Porque assim, né? Aquilo já ficou natural, já deu para ela, né? Se ambientar com aquele novo som. Sente que o aparelho é super confortável, não é uma coisa que machuca, que dói, né? Então, acaba correndo tudo bem. Mas, claro, se ela precisar, né, sentir... Porque eu sempre digo, é usando que ela vai poder me dizer também o que tá bom e o que não tá. E através das queixas dela que a gente vai ajustando esse aparelho para dar o 100% para ela, né? Entendi. Eu queria entender